Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar explicando o que você deve fazer quando você não sabe o que fazer. Aproveite para deixar o like para abençoar o canal. Eu costumo dizer que o like é a sua gratidão. Você está sendo grato pelas informações que estão chegando até você. Amém? E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Com certeza, esse é um lugar desesperador para se estar. Isso porque a nossa mente, ela gosta daquilo que é previsível, daquilo que ela acha que tem o controle. Então, quando você está num lugar da onde você não consegue ver uma solução e até mesmo dar um próximo passo, provavelmente você vai ficar muito inquieto e angustiado nesse lugar. É muito desconfortável não saber o que fazer, não ter o controle nas suas mãos. E preste atenção na palavra que eu vou liberar para você, porque vai ser uma chave que vai colocar você em alinhamento com a vontade de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: nós não temos o controle sobre tudo o que nos acontece. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Nós não sabemos de nada. Mas nós temos o controle de como nós vamos agir em relação a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então veja, você não tem o controle do que acontece, mas o único controle que você tem é como você vai reagir ao que te acontece. E muitas vezes Deus nos leva assim para esse lugar, da onde nós não temos como sair, da onde nós não temos solução, a não ser confiar nele. A não ser ficar parado nesse lugar, porque Ele é que vai agir em nosso favor. Amém? Deus, Ele libertou os israelitas do Egito. Eles tiveram toda uma tensão ali na passagem do mar, da abertura do mar. Ali eles tiveram que confiar muito. Mas não foi só ali. A abertura do mar foi só uma passagem para realmente a libertação ser completa. Mas ainda haveria muito aprendizado no caminho. Então Deus, ele se fez em coluna de nuvem que guiava os israelitas pelo deserto durante o dia. E à noite ele se fez em coluna de fogo. Essa coluna de fogo iluminava a escuridão da noite e também os aquecia. Então, através dessa nuvem, os israelitas, eles eram guiados pelo deserto. Deus se fez em coluna de nuvem para poder guiá-los. Então, Deus estava ensinando o que para eles? A dependência. Eles precisavam ser totalmente dependentes de Deus para poderem sair desse deserto. Quando Deus nos guia para um lugar da onde nós não podemos sair, é porque é Ele quem vai nos guiar. Amém? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz em Êxodo 40, versículos 36 e 37. Eu vou ler aqui para vocês. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Então veja, quando a nuvem se colocava sobre o tabernáculo, eles já ficavam atentos porque era o momento deles se moverem. Era o momento do próximo passo, era o momento de avançar. Mas se a nuvem não acampasse ali, eles também não saíam daquele lugar, eles não se moviam. Então entenda, quando o movimento acontece na sua vida, você vai seguir no curso daquele movimento. Mas quando tudo está parado na sua vida, é o momento para você parar também. Porque muitas vezes vai faltar para você uma informação, uma estratégia para você avançar. E Deus, ele vai abastecer você nesse lugar. Tem outra coisa que você precisa saber. A intervenção divina, ela só pode entrar no lugar onde você não tem como agir. Ela só pode entrar no momento onde você não tem o que fazer. Veja, o rei Josafá, ele tomou nota que um grande exército vinha contra eles. Era um exército muito grande. Ele não tinha homens suficientes, muito menos armamentos para poder guerrear contra aquela multidão. E o que ele fez? Ele confiou no Senhor. Ele foi até o Senhor e ele disse:
Senhor, uma grande multidão vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. Eu não sei o que fazer nessa situação. E aí o que aconteceu? O Senhor deu a ele estratégia para que ele então tivesse êxito nessa batalha. O Senhor deu uma estratégia para ele guerrear e ir contra os inimigos adorando, e todos os inimigos guerrearam entre eles mesmos e acabaram todos mortos. Então veja, ele estava num lugar onde ele não sabia o que fazer. Aquela multidão estava vindo contra eles. O que ele fez? Ele confiou no Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. É como se você entregasse ali uma posição de rendição. Senhor, eu não sei o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, Deus te dá estratégias para você seguir. E quando for algo que não dependa de estratégias, Deus não quer nenhuma participação tua, ele também vai agir. Foi assim com Noé. Ele pediu para que Noé construísse uma arca. Noé passou um tempão ali para construir aquela arca. Depois veio o dilúvio. Noé, a sua família, todos os animais estavam presos dentro daquela arca. A palavra diz que essa arca ela foi fechada do lado de fora, ou seja, somente o próprio Deus poderia abrir aquela arca para eles saírem. Veja que mesmo após o dilúvio, Noé se viu cercado por muitas águas, porque choveu tanto e aquelas águas não baixavam. E ele ficou ali um tempão dentro daquela arca com todos aqueles animais da família dele, até que Deus se lembrou dele, a palavra diz. E quando Deus se lembrou de Noé, ele soprou um vento oriental, um vento forte, e aquelas águas, elas começaram a baixar. Então, Noé ele precisava de uma intervenção divina. Se Deus não mandasse o vento para baixar aquelas águas, o vento oriental que ele soprou, Noé ia ficar ali o tempo que fosse necessário, porque ele não tinha como sair. Aquela arca estava cercada de água por todos os lados. Então veja que o lugar sem saída é o lugar da intervenção divina, ou é o lugar onde você precisa parar para ouvir as estratégias para seguir e continuar. Então se você está num lugar onde você não sabe como sair, se você não sabe o que fazer, pare nesse lugar. Aprenda a depender e a confiar do Senhor, porque é Ele mesmo quem vai intervir nessa situação, trazendo para você a solução daquilo que você não pode. Permaneça posicionado, confiando no Senhor, porque a intervenção divina vai chegar até você. Amém? Receba essa palavra, em nome de Jesus.